Amigos, finalmente, quando estávamos a apenas 3 quilômetros de nosso alvo, de acordo com o mapa do século XVI que possuíamos, já conseguimos, finalmente, visualizar o lendário Monte Fontana, que se encontrava indicado em nosso mapa. Quando chegamos mais perto, notamos que não se tratava de um monte, mas na verdade era um templo em forma de pirâmide, que fora coberto pela poeira e vegetação com o tempo, pois ele era muito antigo, o que o tornava parecido com um morro natural, fazendo com que o templo ficasse imperceptível quando visto do alto, por exemplo, a bordo de um avião. Camaradas, quando toquei suas paredes, caí de joelhos de emoção, minhas mãos tremiam, pois finalmente chegamos ao nosso destino. A entrada para o templo, de acordo com o mapa, ficava a 30 metros do mesmo, pois era uma passagem subterrânea. Então, escavamos o solo como indicado no mapa, até encontrarmos a entrada, que estava selada por uma pedra com algumas inscrições que alertavam que grandes perigos se encontravam no interior do mesmo. Quando retiramos a pedra, tudo lá dentro se encontrava misteriosamente iluminado. Chegamos então em um grande salão onde havia uma entrada que dava acesso ao misterioso corredor. Ao chegarmos no final do corredor, ficamos boquiabertos com o que encontramos. Um gigantesco salão do tamanho de um estádio de futebol, e no centro do enorme salão vimos algo que foi difícil de acreditar. Ficamos embasbacados quando nos demos conta do que era aquilo. Amigos, era uma nave espacial, uma nave alienígena. Concluímos que ela deve ter caído neste local há milhares de anos. E então os indígenas da região, ao encontrá-la, pensaram que se tratava de algo sagrado enviado pelos deuses, e então construíram este gigantesco templo em volta da espaçonave alienígena. Notamos também que, acoplados à espaçonave, existiam gigantescos cilindros contendo milhões de litros de uma substância líquida e fluorescente, que estava vazando por algumas pequenas rachaduras, o que formou um pequeno lago deste fluido ao lado da espaçonave. E então nos demos conta de que aquela era a famosa fonte da juventude e que o líquido contido nos cilindros devia ser responsável pelas famosas propriedades lendárias da fonte. A luz que emanava do líquido da fonte era tão forte que iluminava todo o gigantesco salão. Porém, ao tentar nos aproximarmos mais da nave e da fonte, um assustador campo de força foi criado, emanado da nave, e deixou livre apenas um pequeno túnel para podermos acessar a nave e o líquido misterioso. Um de nossos amigos, que se apressou e entrou no túnel, foi pego por algo assustador. A nave criou no túnel cheiros, luzes, sons muito fortes, e nosso companheiro foi dizimado por um raio disparado pela nave. Compreendemos então que aquele era um sistema de segurança e que não permitiria a aproximação de estranhos à nave. Lemos então todas as inscrições nas paredes do salão para buscarmos pistas sobre como nos aproximarmos da nave sem sermos mortos. E então encontramos o que procurávamos. Era uma inscrição que dizia que para chegar até a nave a pessoa não poderia ter nem olhos, nem boca, nem ouvidos, nem língua. Deduzimos então que os cheiros, luzes e sons emanados pela nave serviam para que o sistema de segurança detectasse se o ser que se aproximasse possuía qualquer um destes sentidos, e se possuísse, seria imediatamente exterminado.
Pois é, amigos, estávamos diante de uma barreira praticamente intransponível, mas eu não estava disposto a desistir. Estava disposto a me sacrificar se preciso fosse. Vários companheiros morreram nesta jornada e não seria justo que retornássemos de mãos vazias. E então tomei uma decisão que só um socialista de virtude perfeita teria coragem de tomar. Eu sabia que não adiantaria fechar os olhos ou tapar o nariz, ou fechar a boca ou tapar os ouvidos, pois os sons, cheiros e luzes que a nave gerava no túnel eram incrivelmente intensos. Decidi então cortar a minha língua, arrancar meus olhos e romper meu nervo olfativo. Desse modo, meus 3 sentidos que me restavam seriam destruídos. A audição eu já não tinha devido ao ataque das sereias. Peguei minha língua com um alicate e estiquei e cortei sem hesitar. Usei um garfo para arrancar meus olhos e dei algumas marteladas em minha testa para romper o nervo olfativo. Neste instante, então, fiquei sem meus 4 sentidos. Apenas o tato me restava. Antes de destruir meus 5 sentidos, decorei o caminho até a fonte, passo a passo, para que pudesse chegar lá, sem contar com a visão. Chegou então o grande momento. Entrei no túnel. A nave ativou o sistema de segurança, mas como não possuía mais nenhum sentido, pude atravessar o túnel e me aproximar da fonte. Fui contando os passos. Quando cheguei às margens da fonte, me ajoelhei com cuidado. Não enxergava nada. Estendi minhas mãos e então pude tocar a água alienígena da fonte. Era gelada e minhas mãos formigavam ao tocá-la. Não tinha nada a perder. Então bebi da água da fonte. Imediatamente após beber, pude então sentir o poder da fonte. Minha audição começou lentamente a voltar. Minha visão, olfato e paladar. Minha língua, meus olhos, meus ferimentos, tudo foi curado e reconstruído. A água da fonte, as moléculas desta água substituíram todas as moléculas defeituosas de meu corpo. Até cicatrizes antigas que possuíam desapareceram. Tive uma espécie de renascimento. Ganhei um novo corpo, glorioso e perfeito. Senti que meus pensamentos fluíam melhor. Estava dezenas de vezes mais inteligente do que era antes. A água da fonte deve ter atuado em minhas células e neurônios cerebrais. Amigos, depois disso, ainda muito emocionado, pedi para que meus companheiros, que ficaram boquiabertos com o ocorrido, jogassem os galões vazios pelo túnel, para que pudesse enchê-los com a água da fonte. Feito isso, enviei os galões pelo túnel, jogando-os de volta aos meus amigos do outro lado. Depois, fui explorar o interior da espaçonave. Era incrível, mas infelizmente não havia sinal de seus misteriosos tripulantes. Resolvi então sair da mesma e atravessei o túnel sem problemas, pois o sistema de segurança do túnel só funcionava quando se tentava entrar. Quando se saía, ele felizmente não era ativado. Então, finalmente, deixamos o templo, levando conosco centenas de litros da água da fonte. Agora podemos retornar para casa. Vamos manter em segredo a localização da fonte. Somente os líderes socialistas saberão da localização dela. A água será levada para nossos laboratórios secretos para ser estudada e descoberta a sua fórmula, para que possamos talvez descobrir como fabricá-la e então distribuí-la a toda a humanidade. Amigos, finalmente nossa missão está cumprida. Cumpri a promessa aos nossos companheiros que se sacrificaram nesta jornada e agora estou em paz comigo mesmo e todas as minhas preocupações estão terminadas. Podem me aguardar, pois estarei retornando em breve. Um forte abraço a todos, pois agora somos os mestres do universo.